Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela apresenta aquela característica que a partir de agora estará frequentemente presente até a Páscoa. Isto é, por um lado, os textos que enfatizam a misericórdia de Deus, o seu amor, a sua bondade. Nós iremos ouvir várias vezes textos que repetem quase que exaustivamente, para que nós não esqueçamos que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é cheio de bondade, que Ele é cheio de paciência. E por outro lado, nós veremos sempre, principalmente nos evangelhos, os textos que mostram Jesus caminhando para o seu Calvário, para a morte. Por quê? Essa realidade dupla, para mostrar que o sofrimento, que o Calvário na vida de Jesus não é por falta de amor de Deus. Ora, se nós compreendermos isso na vida de Jesus, nós compreenderemos isso também na nossa vida. Isto é, que o Calvário na nossa vida, Calvário aqui, cada um pode compreender a doença, a morte, as decepções, a solidão, as dificuldades financeiras, dificuldades familiares, tudo aquilo que nos causa um pesar, uma tristeza. Isso não é falta do amor de Deus, mas faz parte dos seus desígnios misteriosos, que muitas vezes não alcançamos, mas somos chamados a dizer: eu creio, Senhor, eu creio na vossa bondade. Desde ontem, de uma maneira bem clara, o Evangelho mostra esse processo de morte contra Jesus. Jesus ontem cura aquele paralítico na piscina de Betesda, aquele homem doente há 38 anos na piscina de Betesda, cura em dia de sábado e manda que ele pegue o seu leito e saia. E a partir dali, diz aqui o texto, João capítulo 5, versículo 16: por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Hoje, no mesmo evangelho, no mesmo capítulo 5 do evangelho de São João, nós ouvimos Jesus dizendo: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Aí diz aqui, versículo 18: então os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus como seu Pai, se igualava ao seu Pai. Então, este processo que agora vai se acirrando e que vai desembocar na morte de nosso Senhor. Isto é, eles querem a morte de Cristo. Enquanto, na primeira leitura, nós estamos aqui no segundo cântico do servo sofredor. Vocês sabem que existem 4 cânticos do servo sofredor. Nós estamos na segunda parte do segundo cântico do servo sofredor, em Isaías capítulo 49. Qual é aqui o contexto? O contexto histórico é de Jerusalém destruída, do povo de Deus exilado e escravizado, do povo de Deus experimentando um aparente abandono de Deus. Então, e vem o profeta para dizer: Deus não nos abandonou, Deus não se esqueceu de nós. Meus irmãos, é imprescindível, é tanto que a igreja reflete durante a quaresma e na Semana Santa, muitas vezes esses textos que apresentam o servo sofredor, que é amado por Deus. Isto é, meus santos, repito, que nós apliquemos na nossa vida, que mesmo em meio às dificuldades, nós não somos esquecidos por Deus. Mesmo numa situação de doença, numa situação de preces aparentemente não ouvidas,
de contradições em que não encontramos sentido e explicação para pontos particulares na nossa vida, que nós nos agarremos a nosso Senhor e digamos: eu creio na bondade de Deus. Misericórdia, o salmo de hoje, né? Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Pois bem, então enquanto Jerusalém, voltemos para o contexto da primeira leitura de hoje, enquanto Jerusalém está destruída, o povo de Deus foi levado em exílio e está escravizado. No versículo 4, o profeta então, ele tem a tentação do desânimo. Ele diz: eu trabalhei em vão, eu esperei em Deus em vão, eu acreditei em Deus em vão. Eu já falei aqui outras vezes, às vezes nós não pronunciamos essas palavras, mas esses sentimentos, essas sensações, elas passam pelo nosso coração. Isto é, eu rezo tanto, eu falava agora com alguém, agora às 5:30 da manhã, agora, hoje, e alguém dizia, falando de uma pessoa muito boa: padre, essa pessoa alimentou muita gente, me deu de comer muitas vezes, e não era o seu pai. Eu não me lembro de uma maldade que esse homem tenha cometido. Um homem bom está sofrendo tanto, padre. Várias cirurgias, e está no hospital, se recuperando, mas se recuperando lentamente, mas lenta e dolorosamente. E esta pessoa com quem eu falava dizia: padre, às vezes eu me sinto revoltado com Deus, porque Deus permite essa pessoa sofrer desse jeito. E essa pessoa dizia: eu sempre falei, e isso não é correto. Essa pessoa dizia: eu sempre falei que aqui se faz e aqui se paga. E o que é que ele está pagando, padre? Primeiro que não é verdade, meus santos, que aqui se faz, aqui se paga principalmente na outra vida. Se paga os pecados que nós cometermos, sejam os perdoados, as penas serão purgadas no purgatório. Pode ser purgado neste mundo, mas muitas vezes não será. Então purgaremos no purgatório ou na condenação eterna, livre-nos Deus. Então não é verdade que aqui se faz, aqui se paga. E tem muita gente que passa por essa vida sem muitas vezes pagar por todo o mal que aqui neste mundo praticou. Mas eu compreendi o que é que aquela pessoa queria dizer. Isto é aquele escândalo diante do sofrimento do justo. É o escândalo diante do sofrimento de uma pessoa boa. Por que ela está sofrendo desse jeito? Ela que tantas vezes atendeu às súplicas dos outros, porque parece que não tem as suas súplicas atendidas. Então é mais ou menos essa a situação do servo sofredor. Ele diz, versículo 4: eu porém pensava, em vão eu me cansei, em vão eu trabalhei por Deus, inutilmente gastei as minhas forças. Mas ao mesmo tempo, ele, como que tomado pela sabedoria de Deus, ele diz: mas na verdade o Senhor defendia o meu direito, e o meu salário estava nas mãos de Deus. O que é o salário? O salário é a recompensa que você recebe depois do seu trabalho. E ele diz: o meu salário está nas mãos de Deus. Isto é, a minha recompensa vem de Deus e não dos homens. Se por um lado ele desanima, por outro lado, ao mesmo tempo ele diz, num ato de fé: mas a minha recompensa vem de Deus. Mas o cântico é um misto de ânimo e desânimo, de queda e soerguimento. Aí mais à frente, no versículo 7, assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel: ao desprezado
ao detestado das nações. Isto é, era esta a situação de Israel, de desprezo, de ser detestado, de não ser amado. Deus diz: ao desprezado, ao detestado das nações, ao escravo dos tiranos. Tudo isso era Israel. Escravo, detestado, sofrido, maltratado. A este, e aí você pode se colocar, você na sua experiência de dor e de sofrimento. A você eu digo: os reis te verão e se levantarão. Meus irmãos, imagine o que era o profeta dizer isso ao povo de Deus que estava escravo, ao reino de Israel que tinha sido destruído, a cidade de Jerusalém que tinha sido pisoteada. Vem o profeta e diz: os reis, o profeta olha para aquele bando de mendigos, bando de escravos, e diz: a vocês, os reis verão e se levantarão, os príncipes se prostrarão, porque o Senhor é fiel, porque o Santo de Israel te escolheu. E assim diz o Senhor. Aí começa a leitura de hoje: no tempo de graça te respondi, e no dia propício eu te auxiliei. Eu te defendi e constituí aliança com o povo, para restaurar o país, para repartir heranças desoladas, para dizer aos cativos: saí, e aos que estão nas trevas, vinde à luz. Então o povo é chamado a ter fé e a confiar nestas palavras, embora as circunstâncias da vida pareçam dizer o contrário. Você, no sofrimento e na experiência de dor, que é chamado a dizer: Deus me ama e Deus cuida de mim, porque misericórdia e piedade é o meu Deus. O meu Deus é amor, é compaixão. O meu Deus é muito bom para com todos, inclusive comigo, o pecador, porque o seu amor abraça toda a criatura. E o povo de Israel ali sofrendo, experimentando a desgraça, para aquele povo Deus diz: uma mãe pode se esquecer do seu filho de colo? Uma mãe, ela descuida do seu bebezinho? Pois bem, muito difícil isso acontecer, mas ainda que isso acontecesse, eu de ti não me esqueceria. É como termina a leitura de hoje. Aqui, Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Aqui é o versículo 15. Se nós formos para o versículo 16, vai dizer que Deus tem o nosso nome tatuado em sua mão. Isto é, Ele marcou o nosso nome em sua mão, para nunca de nós se esquecer. Versículo 16. Olha, em minhas palmas eu te levo tatuada. Deus que põe uma marca indelével, indestrutível, nossa, nele, para que nunca de nós se esqueça. Que hoje, meus santos, então, diante desta palavra e diante deste caminho espiritual para o qual nós estamos nos encaminhando, né, para viver mais profundamente o Calvário, que nós façamos este pequeno exercício. Eu convidaria, é um exercício fácil de praticar, mas existencialmente difícil de se viver. Qual é o exercício? De você, no dia de hoje, escolher uns 15 minutinhos e você rememorar situações difíceis, dolorosas da sua vida, e que você, que talvez naquelas circunstâncias de Deus não se lembrou, e até mesmo disse alguma palavra triste, que entristeceu o coração de Deus, que você volte para aquelas circunstâncias e que você reze o salmo de hoje, pensando naquela situação, pensando naquela dor, às vezes até mesmo revivendo um pouco daquela dor, de você rezar: misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência,
é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos e para comigo. O seu amor me abraçou naquele momento, de você proclamar a sua fé naquele momento de dor, revivido à luz de Deus. É um pequeno exercício, mas que também capacitará você a, quando outras situações de dor e de desalento se aproximarem de você, da sua vida, a você não se esquecer que mesmo em meio às dificuldades e em meio às trevas, Deus que nos ama, que é o nosso pastor, nunca nos abandona, porque Ele sempre está comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.